E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre reações inorgânicas. Então veja bem, vamos começar aqui com os tipos de reações inorgânicas. Então veja bem, reação de síntese ou adição. Como nós identificamos essa reação? É uma reação que tem vários reagentes e forma um único produto. Com relação à reação de síntese ou adição, ela pode ser uma síntese ou adição total e pode ser uma síntese ou adição parcial. Numa síntese ou adição total, todos os reagentes serão substâncias simples. E numa síntese ou adição parcial, pelo menos um reagente será substância composta. Então vamos lá? O nosso exemplo, N2 mais 3H2 dando 2NH3, nós temos somente substâncias simples do lado dos reagentes. Então, essa síntese ela é dita total. No segundo exemplo, CO mais meio O2 dando CO2, olhando para os reagentes, notamos que temos aí uma substância composta. Então, a síntese ou adição é dita parcial. Vamos lá. Reação de análise ou decomposição. Essa reação é o contrário da reação de síntese ou adição. Então, nesse caso, teremos um reagente formando vários produtos. Essa reação também, ela pode ser total ou parcial. Então vamos lá. Vai ser análise ou decomposição total quando todos os produtos são substâncias simples. E vai ser parcial quando pelo menos um dos produtos é substância composta. Tudo bem? Então vamos lá. No nosso exemplo, 2H2O produzindo 2H2 mais O2, olhando para os produtos, todos os produtos são substâncias simples, então a análise ou decomposição ela é total. No segundo exemplo, CaCO3 dando CaO e CO2, analisando os produtos, temos pelo menos uma substância composta. Certo? Então a análise ela é parcial. Vamos lá. Com relação ao tipo de decomposição ou análise. Então veja bem. Nós temos três tipos importantes. A pirólise, que é a decomposição pelo calor. Exemplo, CaCO3 em presença de calor vai produzir CaO e CO2. Fotólise é a decomposição pela luz. Exemplo, H2O2 em presença da luz decompõe em água mais O2. Eletrólise é a decomposição pela passagem da corrente elétrica. Exemplo, água, passando por ela a corrente elétrica, vai decompor em H2 mais meio O2. Bom, reações de simples troca ou deslocamento. Essas reações vão apresentar dois reagentes e dois produtos. E, tanto do lado dos reagentes como dos produtos, teremos uma substância simples e uma composta. No produto também, uma substância simples e uma composta. Vamos lá. E o quarto e último tipo, reação de dupla troca ou metátese. Então, nesse caso, teremos dois reagentes e dois produtos,
onde tanto do lado dos reagentes como dos produtos, todas as substâncias serão compostas. Vamos dar uma exercitada aqui para a gente poder treinar a identificação das reações inorgânicas. Vamos lá. Primeiro caso, olhando para a nossa equação, percebemos que temos aqui duas substâncias reagente e duas substâncias produto. Então, olhando para o lado dos reagentes, uma substância simples e uma composta, no produto também. Então, essa reação só pode ser de simples troca ou deslocamento. Caso 2, olhando para a nossa equação, um reagente formando vários produtos. Então, a reação ela é de análise ou decomposição. No terceiro caso, olhando para a nossa reação, vários reagentes formando um produto só. Então, a reação ela é de síntese ou adição. Quarto caso, 2 reagentes e 2 produtos. Olhando para os reagentes, uma substância simples e outra composta. Olhando para o produto, uma substância simples e outra composta. Então, a reação só pode ser de simples troca ou deslocamento. Quinto caso, 2 reagentes e 2 produtos. Olhando para os reagentes, substâncias compostas. Produto, também substâncias compostas. Então, a reação só pode ser dupla troca. Sexto caso, olhando para a equação, um reagente formando vários produtos. Então, análise ou decomposição. Sétimo caso, vários reagentes formando um único produto. Então, nesse caso, a reação é de síntese ou adição. Oitavo caso, 2 reagentes e 2 produtos. Olhando para os reagentes, são todas substâncias compostas. Produto, todas substâncias compostas. Então, a reação é de dupla troca, duplo deslocamento ou metátese. Vamos lá. No nono caso, nós temos 2 reagentes e 2 produtos, tá certo? E olhando para os reagentes e para os produtos, do lado dos reagentes, uma substância simples e uma composta, no produto também. Então, a reação só pode ser de simples troca ou deslocamento. Feito o nosso treino, agora vamos lá. 2 reações, elas podem acontecer ou não. Uma delas é a reação de simples troca ou deslocamento. Então, veja bem. Quando a reação de simples troca ou deslocamento vai poder acontecer? Então, primeiro, vamos ver o mecanismo da reação. Tudo bem? Então, veja bem. O mecanismo da reação é A entra no lugar de B e B é deslocado. E nesse deslocamento, o que acontece com B? Ele sempre vira uma substância simples. Agora, observação importante. A só pode deslocar B se ele for mais reativo. Tudo bem? Outro detalhe é que semelhante desloca semelhante. Ou seja, metal vai deslocar metal, a metal vai deslocar a metal. Então, são 2 detalhes nesse mecanismo. Bom, o que a gente percebe? Que uma reação de simples troca ou deslocamento, né, pode acontecer ou não, dependendo de qual fator? Da reatividade. Então, o que nós colocamos aqui para vocês? Reatividade para metais e também para metais. Certo? Então, vamos lá. Reatividade para metais. Metais da família 1 são mais reativos que metais da família 2, que são mais reativos que alumínio,
que é mais reativo que manganês, que é mais reativo que zinco, que é mais reativo que cromo, que é mais reativo que ferro, que é mais reativo que cobalto, que é mais reativo que nitrogênio, que é mais reativo que estanho, que é mais reativo que chumbo, que é mais reativo que hidrogênio, que é mais reativo que bismuto, que é mais reativo que cobre, que é mais reativo que mercúrio, que é mais reativo que prata, que é mais reativo que platina, que é mais reativo que ouro. Obviamente você vai falar, ô professor, é impossível guardar isso aí. Realmente é um pouquinho complicado, né? Certo? Mas vamos tentar dar uma facilitada aqui. Então vamos lá, deixa eu mudar de cor aqui, tá? Então olha só, então vamos guardar de forma mais simples. Então metal da família 1 é mais reativo que metal da família 2. Tudo bem? Certinho? Metal da família 2 é mais reativo que tudo isso aqui, ó. O que são esses metais, gente? São metais comuns. Tudo bem? Metal comum é mais reativo que hidrogênio. E hidrogênio é mais reativo que esses metais aqui, ó. Que metais são esses? Metais nobres e seminobres. Tudo bem? Certinho? Um probleminha técnico aqui, gente. Meu cão está latindo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Isso faz parte, né? Isso faz parte quando a gente trabalha em casa. Vamos lá. Então, veja bem. Reatividade para ametais. Gente, se você prestar bem atenção, ela é muito parecida com a ordem de eletronegatividade, né? Então, é muito parecida com a ordem de eletronegatividade. Perfeito? Então, vamos lá. Gente, outra reação que também pode acontecer ou não é a reação de dupla troca. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá. Qual é o mecanismo de uma reação de dupla troca? Então, A entra no lugar de C e, obviamente, forma o produto AD. C entra no lugar de A e forma o produto CD. Tudo bem? Então, esse é o mecanismo de uma reação de dupla troca, né? Então, veja bem, as reações de dupla troca, elas só poderão acontecer se um dos produtos formados, basta um, tá? Apresentar dificuldade em gerar íon. Tudo bem? Então, se um dos produtos da reação, ou seja, AD ou CB, tiver dificuldade em gerar íon, a reação de dupla troca vai acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Quais são esses produtos que têm dificuldade em gerar íon? Quando você forma um produto mais volátil que o reagente. Ô professor, como é que eu vou saber? Então veja bem, os mais importantes produtos com essas características são hidrácidos, ácido carbônico e hidróxido de amônio. Então, atenção especial. Apareceu um hidrácido como produto, apareceu H2CO3, apareceu NH4OH. Normalmente eles confirmam a ocorrência da dupla troca. Tome cuidado com um detalhe. Muitas vezes, em vez de aparecer H2CO3, vai aparecer água e CO2. Então, atenção, né, para a reação. Muitas vezes, em vez de aparecer NH4OH, vai aparecer NH3 mais água. É porque esses produtos são instáveis e acabam sofrendo essa decomposição. Tudo bem? Tranquilo? Então, atenção especial com o ácido carbônico e o hidróxido de amônio, né? Eles não aparecem como produto, em vez deles, aparece água e CO2 e amônio e água. Tudo bem? Vamos lá. Outra situação é formar um produto pouco ionizado. Ô professor, como é que eu vou saber, né? Então, veja bem, os mais importantes são água e ácidos fracos. Tudo bem?
Então, se no produto da dupla troca aparecer uma água, aparecer um ácido fraco, é bem provável que a reação vá acontecer. Vamos lá. Última condição, formar um produto insolúvel na água. Né? Quais são esses produtos? Sais e bases insolúveis. Então, se no produto da dupla troca aparecer um sal insolúvel, uma base insolúvel, elas confirmam a ocorrência da dupla troca. Tá? Vamos fazer aqui uma revisãozinha, né? Nós vamos precisar aí de alguns detalhes, né, para identificar a ocorrência. Vamos lá. Força para ácido. Tudo bem? Então tá lá. Hidrácidos fortes. Nós só temos 3, não é? Quais são eles? HCl, HBr e HI. Moderado, só tem um, HF. E fraco, os demais. Então, a presença de hidrácido no produto da dupla troca normalmente confirma a sua ocorrência. A presença de um hidrácido fraco, certo? Confirma a ocorrência da dupla troca. Vamos lá. Oxiácidos. Para determinar a força, a gente faz uma continha, não é? Qual que é? Número de oxigênios menos o número de H+. Se nessa conta o valor vai ficar maior ou igual a 2, então ele é forte. Se fica igual a 1, então ele é moderado. E se fica igual a 0, então ele é o quê? É fraco. Tudo bem? Tranquilo? Certinho? Então, a presença de oxiácido fraco confirma a ocorrência da dupla troca. Vamos lá. Solubilidade de bases em água. Tudo bem? Vamos lá. Bases solúveis em água são bases da família 1 e amônio. Poucos solúveis, cálcio, bário e magnésio. E insolúveis as demais. Não esqueça, a presença de bases insolúveis na água confirma a ocorrência da dupla troca. E solubilidade de sais em água, colocada aqui a tabela de solubilidade, nitratos e cloratos são todos solúveis na água sem exceção. Cloretos, brometos e iodetos, a maioria são solúveis, com exceção de prata, mercúrio e chumbo. Sulfatos, a maioria são solúveis, com exceção de cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Sulfetos, a maioria são insolúveis, com exceção da família 1, família 2 e amônio. E os demais sais, a maioria são insolúveis, com exceção da família 1 e amônio. Gente, não esqueça, a presença de sais insolúveis na água confirma a ocorrência da dupla troca. Bom, feita aí a nossa revisãozinha, dos pré-requisitos que a gente precisa, vamos lá para algumas observações finais. Então vamos lá. Primeiro, reação de simples... Opa, deixa eu trocar aqui. Então, primeiro, reação de simples troca ou deslocamento sempre serão de oxirredução, que é o assunto da próxima aula, Reações de oxirredução. Reações de dupla troca, dupla substituição ou metátese nunca serão de dupla troca. Jamais. Não precisa nem testar. Então, essas duas reações não necessitam de teste. Se é uma simples troca, sempre vai ser de oxirredução. Se é uma dupla troca, jamais será. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. E para a gente finalizar aqui, nós vamos exercitar um pouquinho. E eu quero saber, dessas reações que foram colocadas, quais ocorrem ou não espontaneamente e qual o motivo delas estarem ocorrendo ou não. Certo? Então vamos lá. A primeira reação, deixa eu mudar aqui a caneta. Então a primeira reação, olhando para os reagentes, duas substâncias compostas, certo? Só pode ser dupla troca. Concorda comigo? E na dupla troca, cálcio entra no lugar do hidrogênio
hidrogênio entra no lugar do cálcio. Então, quais serão os produtos da reação? CaSO4 mais 2H2O. Dupla troca, né? Bom, essa reação, ela ocorre? Sim. Por que ocorre? Você vai formar CaSO4, que é um sal insolúvel em água, e vai formar o quê? Água, que é um produto pouco ionizado. Então, os dois confirmam a ocorrência da dupla troca. Basta um, né? Basta um. Vamos lá. A segunda reação. Olhando para os reagentes, uma substância simples e uma composta. Então, a reação ela é de deslocamento ou simples troca. Então, o cobre, que é metal, vai querer deslocar a prata, que é metal. Lembra? Semelhante desloca semelhante. Tudo bem? Então, metal desloca metal, a metal desloca metal. Então, o cobre vai entrar no lugar da prata. Ele pode entrar no lugar da prata? Sim, cobre é um metal seminobre. A prata é um metal mais nobre. Então, o cobre é mais reativo, né? Então, o produto da reação vai ser CuNO3, 2 mais Ag. Não esqueça, quem é deslocado sempre forma uma substância simples, ó. Né? Tudo bem? Certinho? E, obviamente, a justificativa, o cobre é mais reativo que a prata, então a reação de deslocamento vai acontecer. Vamos lá. Terceiro, então, olhando para os reagentes, uma substância simples, a outra é composta. Então, só pode ser deslocamento. Então, o cloro, que é a metal, vai deslocar o bromo, que é outro a metal. Não esqueça, semelhante desloca semelhante. Certo? E o bromo que vai ser deslocado sempre forma uma substância simples, ó. Certo? Então vamos lá. Por que a reação ocorre? O cloro é mais reativo que o bromo. Vamos lá. A quarta, olhando para os reagentes, uma substância simples, outra é composta, então só pode ser deslocamento ou simples troca. Então, ferro vai entrar no lugar do hidrogênio. Opa! Ferro pode deslocar o hidrogênio? Sim. Ferro é um metal comum. Metal comum é mais reativo que o hidrogênio. Então, o produto da reação é FeCl2 mais H2. Né? Bom, quem é deslocado sempre vira uma substância simples, está lá, né? H2. Tudo bem? Vamos lá. Por que ela ocorre? Ferro é mais reativo que hidrogênio. Tudo bem? Vamos lá. 5. O que acontece nesse 5? Olhando para a reação, duas substâncias compostas. Então, só pode ser dupla troca. Então, o sódio entra no lugar do alumínio. Alumínio entra no lugar do sódio. Então, quais serão os produtos da reação? Na2SO4 mais AlOH3. Bom, essa dupla troca acontece? Sim. Por que acontece? Porque a LOH3 é uma base insolúvel na água. Então, você está formando um produto menos solúvel que o reagente, confirma a ocorrência da dupla troca. Tudo bem? Certo? Vamos lá. 6. Olhando para os reagentes, duas substâncias compostas. Então, dupla troca. Potássio entra no lugar do hidrogênio. Hidrogênio entra no lugar do potássio. Tudo bem? Certinho? Então, a reação vai formar quais produtos? K2SO4, tá certo? E HCN. Bom, a reação de dupla troca vai acontecer? Sim. HCN é hidrácido. E hidrácido é produto mais volátil que o reagente. Tudo bem? Certo? Caso 7, o que está acontecendo? NaNO3 reagindo com KCl. Duas substâncias compostas. Então, é dupla troca.
Potássio entra no lugar do sódio, sódio entra no lugar do potássio. Bom, a reação de dupla troca vai acontecer? Infelizmente não. Por quê? Os dois produtos formados são sais solúveis em água. Não são gasosos. São muito ionizados. Então a reação não pode acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Caso 8. Olhando para os reagentes, uma substância simples, outra composta. Então, reação de simples troca de deslocamento. Zinco entra no lugar do sódio. Zinco pode entrar no lugar do sódio? Não pode, ele é menos reativo. Então a reação não acontece. Tudo bem? Então tá aí, gente. Encerramos aqui a apresentação para vocês desse assunto que a gente chama de reações inorgânicas. O que é importante nessa aula? O importante nessa aula é identificar cada tipo de reação. E, para simples troca e deslocamento, saber quando ocorre ou não. É isso que o examinador vai cobrar de vocês. Beleza? Então tá aí, até o próximo vídeo. Tchau para vocês, até mais.